finalmente comprei alguns produtos de Mascavo, marca de Mari Saad, e o vídeo de hoje será testando eles. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, não esqueça de ler a descrição porque eu deixo todos os detalhes ali, inclusive se esse vídeo te ajudar e você for comprar online, compre pelos links parceiros que também estarão na descrição. Então, sem mais delongas, bora lá! Acho que há mais ou menos uns 4 meses e meio, mais ou menos atrás, a Mari Saad lançou então a sua marca independente, a Mascavo, e deixou a sua collab com a Oceania, aliás, uma collab que foi de muito sucesso e por muito tempo. Essa marca, ela nasceu em meio também a algumas polêmicas. Se falou muito sobre brasilidade, a marca falava muito sobre isso, mas a campanha foi filmada, foi feita fora do país, poucos tons para peles negras retintas acabaram ficando sem, e também, é claro, houve quem reclamou dos valores. E honestamente falando, assim que foram lançados os produtos, eu não tive o desejo de comprar, até porque eu estou no consumo mais consciente, eu compro o que realmente eu gosto e vai fazer sentido para mim, é claro, para fazer resenha para vocês também, e é claro que é o meu trabalho, então eu vou ter mais produtos do que normalmente as pessoas têm. Até que um certo dia, pouco tempo atrás, eu estava numa perfumaria, tinha os produtos de Mascavo para testar, testei e foi uma grata surpresa. Falei, bom, agora despertou o desejo de comprar, escolhi alguns itens que eu mais estava curiosa, fui lá no site. O primeiro item que eu quero mostrar são as esponjas, comprei as duas, né? Essa daqui é a esponja maior e essa daqui é a esponja menor para detalhes. Como eu uso muito a esponjinha da Mari Saad com a Oceane seca, então eu resolvi testar primeiro essa daqui também seca, para ver como ela vai performar, né? Ela é menos porosa do que a da Oceane, né? Como vocês puderam observar. Então, vamos analisar se ela também vai ser boa, mesmo ela estando seca. E daí, o que eu vou fazer? De um lado, eu vou fazer com a esponja e de outro, vamos aplicar com o pincel. Ah, gostei, hein? Embora ela é menos porosinha, eu amo esponjas mais porosas. Mas olha ela, mesmo seca, gente, como ela está dando um acabamento bonito na pele, mesmo seca. Eu gosto de investir em boas esponjas, embora hoje a gente tem várias esponjas no mercado baratinhas, como por exemplo uma da Ruby Rose que eu gosto muito e que eu acho ela ótima. Porque esponja, gente, faz muita diferença. A esponja certa faz diferença no acabamento da sua maquiagem. E estou bem surpresa. Ela não é tão macia quanto a esponja, né, a roxinha da Oceane. Mas embora ela não seja tão macia, ela dá um acabamento lindo. Olha isso. E nem primer por baixo nos poros eu apliquei. Gente, tô bem surpresa positivamente. Vamos ver se ela absorve, ó. E absorveu um pouquinho, né? É claro, é natural da base. Mas olha... Gente, que acabamento bonito, mesmo seca. Chocada estou. Ó, como vocês podem ver novamente, a da Oceane, ó, ela é um pouquinho maior, né? E ela é bem mais porosinha, que eu amo. E ela também, ó,
ao toque vocês já conseguem ver que ela é mais macia. E embora essa daqui não seja tão porosa e ela não seja tão macia, mas ela espalha super bem e ela deixa um acabamento perfeito. Já aprovadíssima, 10 de 10, gostei bastante. Agora, do outro lado, eu vou fazer com o pincel. Esse pincel aqui, ó, ele é mais angular, ó, chanfrado, e me lembrou muito, inclusive, este pincel aqui da BK Beauty, que eu até preciso fazer resenha pra vocês. Eu falei dele lá no Testando Novidades, que eu comprei dois, eles são de base, ó, um menor e um maior. E esse pincel aqui, hype total na internet, ele é maravilhoso, então eu achei que lembrou. As cerdas são bem macias, são cerdas sintéticas, o que é ótimo para aplicação, principalmente de produtos líquidos, porque a cerda sintética, ela não acumula tanto produto, diferente das cerdas naturais, que a gente usa mais para produtos em pós. Então, estou bem curiosa. Eu, gente, confessar uma coisa pra vocês. Eu não costumo comprar... É a primeira vez que eu compro um pincel que são 2 em 1. Eu tenho um pouquinho de toque, confesso. E daí eu acho estranho ter dos dois lados. Acho ruim pra guardar. Esse aqui, com certeza, eu não vou guardar junto com os meus outros pincéis, né? Eu vou guardar ele em outro lugar deitado para não estragar. Mas... eu achei interessante e acho bom, né? Porque daí você tem 2 pincéis em um. O cabo, ó, achei bem bonito o pincel. As cerdas são de ótima qualidade, são macias. Dá pra perceber que aqui não é alumínio, é tipo um plástico, mas um acabamento muito bonito e muito bem feito. É um material muito bem feito. Eu gostei bastante. Então, bora lá testar o pincel do outro lado. Apliquei aqui no dorso na mão, gosto de sempre fazer isso. E daí, pegar bem a base, ó, espalhar aqui uniformemente no pincel, pra daí vir aqui no rosto. E olha que legal, ele deu um acabamento mais natural, inclusive, que a esponja. É claro que a esponja, ela tava seca, então sempre que a esponja tá seca, ela vai trazer um pouco mais, né, de cobertura mesmo, do que se ela tivesse úmida. Mas eu achei que ele deu um acabamento natural, super fácil de espalhar. Eu amo aplicar base com pincel, gente, porque eu acho super rápido se você tiver o pincel certo, que também faz a diferença. Muito bom. E olha, ele não acumula muita base aqui, viu? Tem muito pincel de base que acumula bastante base, principalmente aqui no meio, ó. Ele praticamente depositou toda a base. Vamos pegar aqui e uma segunda camadinha. Amei, amei, amei. Gente, o pincel tem muita qualidade. E esse formato dele, né, angular, ele é fácil não só aqui na região das olheiras, que você inclusive pode usar ele até depois para o corretivo, mas nessas áreas aqui, ó, menores, nessas áreas que você precisa ter mais precisão, como o nariz, por exemplo, os olhos, muito macio. Maravilhoso. Agora vamos na testa aqui. Mais um pouquinho. Vamos falar, né, gente, que essa base também é maravilhosa. Eu preciso fazer resenha para vocês dela. É a da Too Faced. Mais um pouquinho aqui. Olha. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu sei que muita gente falou do preço, né? Eu não achei ele um pincel baratinho, né? Mas nós também temos que nos lembrar que aqui nós temos 2 pincéis, né? São 2 lados
2 pincéis. E acho que pela qualidade dele e por ser 2 pincéis, até que está um preço aceitável. Perfeito, gostei. Eu apliquei aqui o corretivo, deixei alguns segundos, como eu sempre faço para o corretivo dar uma assentada na pele, e vou vir aqui com essa esponjinha. Ela é um pouquinho menor que a outra, com a linha da Oceane, ó. A bundinha aqui, essa aqui era mais arredondada, essa é fininha. E aqui o recorte, ó, esse daqui da Mari Saad também é menorzinho. Confesso que essa daqui eu quase não usava. Eu não costumo aplicar muito corretivo com esponja, eu gosto mais de aplicar corretivo com pincel, porque ele traz mais cobertura, e como eu tenho olheiras, então eu acabo preferindo mais. Mas eu vou testar aqui a esponjinha com vocês, e ela também seca, que também vai me trazer um pouquinho mais de cobertura. Ela segue o mesmo esquema da maior, né? Não é uma esponja muito porosa, é uma esponja um pouquinho mais lisa, mais firminha que a da Oceane, mas também, gente, perfeita, entrega tudo. Eu gostei desse detalhezinho aqui, ó, porque ele é mais fininho, então ele se encaixa melhor, eu achei. Principalmente eu que tenho o olho mais pequenininho. E também maravilhosa. Mesmo seca, a performance dela é muito boa, gente. Muito, muito boa mesmo. Vocês estão vendo a diferença que dá quando você deixa o corretivo assentar um pouquinho? E com a esponja mais seca, ele não tirou a cobertura que eu preciso para essa região por causa das minhas olheiras. Amei também. Aí, nós temos os sticks, comprei um de cada um, então nós temos o iluminador, o blush e o contorno. Gostei muito dessas embalagens. Amo produtos cremosos e amo produtos em sticks, porque eu acho muito funcional, muito prático. O que eu achei legal é que, por exemplo, os contornos têm uma cor, os blushes outra e aqui os iluminadores outras. Então, se você tiver várias cores, tiverem na necessaire, você não precisa se preocupar em ficar olhando embaixo. E vamos falar então dessa embalagem. É uma embalagem, é um material que lembra plástico, mas é um material de muita qualidade. É uma embalagem bem bonita, eu achei minimalista, né? Como toda a linha. Em stick, ó, ele é um stick arredondado. Desce, tá, gente? Com muita facilidade, ó, sobe, desce. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês estão reparando que a roupa é a mesma, mas o cabelo está diferente, porque gravei todo o vídeo inteiro para vocês, e no dia seguinte, quando eu fui editar, hora que chegou na parte do contorno... Cadê o vídeo? Falei, mas não é possível, eu tenho certeza que eu gravei, olhei... Não gravei. Falei e não gravei. Então, voltei aqui só para gravar esta parte do contorno, porque o resto já está tudo editado. Então, bora lá falar do contorno? Aqui está a embalagem. Eu gostei tanto da identidade visual, já falei para vocês, né, no vídeo, eu gostei bastante. Esse tom aqui é o tom número 2, é o segundo da linha de 8 contornos. Esses produtos cremosos, eu gosto de sempre vir aqui, ó, esquentar com a mão. No site, esse tom aqui tá descrito como um tom de subtom mais quente. 8 tons, e ele tem uma textura creme pó. O que isso quer dizer? Que é uma textura cremosa, como vocês observaram, super gostosa, macia, mas depois que você aplica na pele, ele vai secar e vai se transformar numa textura bonita em pó. Fica um acabamento super bonito. E já que a gente tá falando aqui de contorno, só lembrar vocês sobre o bronzer, eu não tenho o bronzer em pó da linha, pretendo testar, quero comprar porque todo mundo fala que ele é muito bom, a embalagem, aliás, é lindíssima, mas ele é um bronzer sem talco na fórmula. Aliás, é o único bronzer de marca nacional sem talco na fórmula, então vamos valorizar aí
Isso daí também, então bora lá. Para testar, eu vou usar o pincel. O pincel, vou pegar aqui já. Opa, calma, calma. Esse daqui, ai gente, peguei errado, ó, tô ficando doida já. Aquele lá é o de base, né, gente? Peraí, vamos, deixa eu só limpar meu dedo aqui antes. Ó, o pincel é esse daqui, que eu vou usar, que é o pincel que é para contorno, muito bonito, a mesma, né, segue o mesmo estilo, são todos iguais, a identidade visual aqui do outro. E esse aqui também tem uma cerda bem fininha, ó, ele é um pincel chanfrado, eu gosto muito desses pincéis até mesmo para aplicar blush. Então, é um pincel multifuncional, que você vai poder usar ele para aplicar o bronzer, para aplicar o blush, e você pode usar ele para outras coisas também. E o que eu amei é que desse lado aqui tem esse pincel, gente, também chanfradinho, ó, fininho, que vai ser ótimo para contornar o nariz. Eu não gosto de aplicar o produto diretamente aqui, principalmente quando você ainda não conhece a fórmula, se é pigmentado, se mancha, se não mancha, né? Então, eu gosto ou de aplicar aqui e pegar, ó, eu vou fazer, inclusive, a Mari Sadia, ela faz isso. Eu vou aplicar ele um pouquinho aqui, ó, e daí a gente vem e vai construindo. As cerdas também são sintéticas, desse daqui, o que é ótimo, porque as cerdas sintéticas são as melhores para produtos cremosos, já que ela não absorve. E sobre contorno, gente, é obrigatório o contorno? Não, aliás, na maquiagem nada é obrigatório. Eu particularmente gosto, porque ele dá essa ilusão de ótica, né? Eu tenho o rosto mais arredondado, então eu gosto de dar essa ilusão de dar uma afinadinha no meu rosto. Mas o contorno, o bronzer, eles servem para trazer de volta a sombra. Porque olha desse lado, quando a gente passa o corretivo, passa a base, né? Aplica o corretivo e a base, a gente tira toda a nossa sombra natural do rosto. Então, a gente tem que devolver essa sombra. E, ó, mesmo aplicando só um pouquinho, já dá uma diferença. E o legal desse produto, assim como de todos os outros sticks, é que você consegue ir construindo, eles são bem fáceis de trabalhar. Então, mesmo você que não tem tanta habilidade, eu acho que eu vou falar isso até depois do iluminador e do blush, então releve, tá? Porque eu já editei toda aquela parte e sabe, né, a cabeça da gente lembrar tudo que fala, nem sempre conseguimos. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, eu gosto de fazer isso também. E você vai construindo. Ele é bem sutil, tem um acabamento mais translúcido, mas embora ele seja sutil, ele é bem resistente e você consegue construir camadas. Já venho aqui, gente, o contorno para efeito de foto e vídeo principalmente é ótimo. Pessoalmente você não percebe tanto a diferença, mas em vídeo e foto você percebe. Eu que tenho a testa mais larguinha, aliás, se você tem, né, a testa mais curtinha, não precisa fazer esse sombreamento, que você vai encurtar mais ainda a sua testa. A gente traz sempre aqui, ó, beirando a raiz, pra ficar uma coisa mais uniforme. Então, eu gosto de fazer, tá vendo? Que já tá trazendo de volta a sombra pro rosto, né? Então, eu acho que faz muita diferença. E daí, como nós queremos praticidade, o que que eu costumo fazer? Deixa eu só tirar aqui a marcação. Eu já venho aqui, ó. E a gente já usa como sombra. Eu faço muito isso com os bronzers e com o contorno. Eu já uso como sombra. E também já venho trazendo, né? Olha que como já dá uma diferença no olhar. Principalmente eu que tenho o olhar pequeno, ele já abre o olhar. Agora aqui, ó, eu vou passar aqui direto. Gosto de fazer aqui embaixo, ó. E o legal é isso, gente. Ele é muito fácil de trabalhar. Então, se você não tem muita habilidade com a maquiagem, as fórmulas da Mari Saad, né? Além das fórmulas cremosas já serem mais fáceis, né? De trabalhar, não tem erro. Então,
mesmo sem muita habilidade, você consegue trabalhar bem. Ó. E o importante, esses pincéis aqui da Mari Sade, eles não abrem a base embaixo, eles não arrastam, né, o que você tem embaixo, que também é muito importante. Eu tenho um pincel específico para contorno que eu gosto muito dele, da Macrylan, justamente por causa disso, porque ele não abre. Muito bom, fórmula muito boa, acabamento muito bonito, construível, natural, gostei bastante. Agora vamos para o blush, esta embalagem aqui, lindinha. Essa foi a minha cor escolhida. Não se esqueçam que tudo vai estar lá na descrição. Produtos, valores, cores, os links parceiros, então depois vocês olhem lá. O legal dessa fórmula aqui do blush é que ela tem na fórmula, ele tem na fórmula óleo de macadâmia, esqualano vegetal e deixa eu até ler aqui, gente, que eu esqueci mais uma coisinha, óleo de camélia. E essa daqui é a cor. Eu vi lá no site que é uma das cores mais vendidas, inclusive. Eu gostei bastante dela, olha que linda. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel da base e vou aplicar ele com o próprio pincel da base. Que super rola. Achei bem multifuncional esse pincel, hein? Gente, ele não é um blush muito pigmentado, da mesma forma que o contorno, mas ele tem um fundo, ó, meio translúcido, tem um acabamento que dá um viço natural, que é a proposta da marca, a gente não pode esquecer disso, tá? A marca tem a proposta de uma maquiagem mais natural, mesmo você que não tem tanta prática, vai conseguir trabalhar com ele com muita facilidade. Olha que lindo, gente. Tá vendo? Tem um fundo mais translúcido, ele dá uma cor, fica um acabamento elegante, um acabamento bonito. Eu gostei bastante. Eu vou até aplicar aqui, ó, direto, não gosto de fazer isso, mas só pra gente ver se dá pra trabalhar fácil com ele também. Ó, e dá pra esfumar também mesmo você aplicando aqui. Porque tem muitos produtos desses em bastão que eles mancham, são fórmulas mais duras e você não consegue trabalhar com facilidade. Esse daqui não. Ou inclusive aplicar aqui também nos lábios. Já vamos aproveitar, né? E agora vamos para o iluminador. A cor que eu escolhi foi a champanhe. São 3 tons de iluminador. E essa é uma cor que eu gosto muito. Eu quase comprei um rosé, fiquei na dúvida até entre os dois. E acabei escolhendo esse. Olha que lindo, gente. Ele tem partículas de brilho, mas são bem delicadas. Vou aplicar de duas formas. Primeiro, aquecendo ele aqui no meu dedo. Olha isso, gente. Que lindo! Eu fiquei apaixonada por esse iluminador. Tá vendo que ele é bem sutil? Bem delicado, sabe? Olha que lindo. Ele tem um brilho, são partículas bem fininhas, delicadas. Ele tem um brilho molhado. Eu amo esse tipo de iluminador, essa fórmula de iluminador, porque parece que é aquele brilho, aquele viço, sabe? Nasci assim, tomei 10 litros de água, que vem de dentro para fora, então fica uma coisa bem natural. Eu amei esse iluminador, amei a fórmula dele. Lindíssima. E eu já testei ele, embora seja mais emoliente, ele tem uma ótima durabilidade, viu? Fiquei bem surpresa.
Eu apliquei ele porque daí ele chegou, fiquei curiosa, fui lá, apliquei e fui pro Pilates com ele. Tava com a pele sem nada, só fui com o iluminador e ele super resistiu horas da minha pele. Olha que lindo, gente. Aqui desse lado, ó, eu vou fazer com esse pincel. Peguei um pincel mais denso e venho com ele. Ele tem pérolas ultra finas que refletem a luz, né? Então, além de disfarçar as imperfeições, fica essa coisa bonita, gente. Eu amei, amei, amei este iluminador. Ele é perfeito. Ó, você pode vir aqui com ele também. Então, vocês observaram, gente, que os produtos, eles são bem funcionais, são bem versáteis e todos eles com fórmulas bem fáceis de trabalhar. Então, se você gosta de praticidade, de rapidez e você que não tem muita manha com a maquiagem, não tem muita experiência, não tem erro, porque você não vai errar, gente. Lindíssimo, lindíssimo mesmo. Vou até aplicar aqui no dorso da mão para vocês verem. Olha, gente, que lindo! Make finalizada com os produtinhos de Mari Saad, tirando a base, é claro. Gente, olha esse viço. Esse iluminador é lindíssimo. E aqui na boca eu apliquei, vocês viram, né? Foi o blush. Eu apliquei aqui nas bochechas. E daí aqui no lábio. Olha que bonito que fica. Ele ficou bem pigmentado no lábio, que eu gostei. Bom, então vamos lá. Considerações finais sobre a marca, sobre os produtos, sobre as fórmulas. É algo revolucionário, algo super inovador que não tem no mercado? Não. Nós encontramos, sim, produtos similares e com qualidade também. Mas a Mascavo é aquele velho arroz e feijão muito bem feito que sempre funciona, sabe? Gosto muito da identidade visual da marca, dos produtos, que é aquela maquiagem mais prática, mais natural, fácil de fazer, que todo mundo consegue fazer, mesmo quem não tem habilidade. Gostei muito das embalagens, todas as embalagens, eu acho que tem qualidade, o que é importante também. O pincel eu amei, né? Achei lindo, as cerdas super macias, gostei bastante e com certeza vou usar bastante. A esponja, eu tô apaixonada. Aqui nesse vídeo que eu regravei, porque ficou aquela parte sem editar, eu umedeci a esponja. Vocês podem observar, ó, que ela ficou um pouquinho maior. A esponja, ela tem uma tecnologia que ela não suga muito o produto, é para sugar o mínimo possível de produto. E eu posso dizer que realmente, assim, ela é uma das poucas esponjas que não sugam tudo o produto. Tudo bem que a esponja é marrom, a base, né, é mais escura, mas olha, ela sugou pouquíssimo o produto. Ela fica bem mais macia quando ela tá úmida, mas ainda a minha forma de usar ela é sequinha. Também gostei muito dessa esponjinha, achei muito prática, amei. Sobre os valores, eu sei que assim, muita gente, como falamos no começo, falou sobre os valores, mas eu acho que os valores, eles estão na média do mercado, se formos analisar aí as maquiagens das blogueiras, das influencers que conhecemos. Nina, Boca Rosa, Bruna Tavares, Francine, entre outras. Eu pude perceber que tá na média, inclusive até mesmo com a própria Oceane, com os produtos que ela tinha Oceane, tá numa média. Hoje, inclusive, eu vou até deixar a foto aqui, eu estava pesquisando alguns produtos, fui lá, por exemplo, ver da Oceane, ela tem agora aquelas miniaturas muito fofas,
E só o mini contorno da Oceane estava custando no site R$69. Eu vou deixar aqui na tela, mas se eu não me engano é esse valor, né? Então não é baratinho também. Então acho que é uma média. E daí é caro, gente. Bom, o caro é muito relativo. O valer a pena é muito relativo. É caro relacionado aqui ao seu bolso, né? Ao que você procura. Então a gente tem que refletir sobre isso e analisar. Não achei que são produtos baratinhos, mas vocês precisam entender, né, que qualidade, matéria-prima, formulação, boas embalagens, tudo isso custa dinheiro. Tudo isso tem um custo para a marca. Então é claro, gente, que não dá para comparar às vezes aquela marca que faz produtos em grandes escalas, né, que conseguem fazer os produtos mais baratinhos. Sobre a questão de cartelas de cores, que muito se falou também no começo, que foi muito polêmico, eu acho que também a gente não pode ser hipócrita, né? Primeiro é uma marca que tá começando, mas ela já tinha experiência, ela já tinha a marca, a collab com a Oceane faz tanto tempo, não é a mesma coisa. Quando você se torna uma marca independente, tem que começar tudo do zero, produção, matéria-prima, é outra coisa. A Oceane não era a Mari Saad que fazia tudo. Então, a gente tá aprendendo, ela tá aprendendo, né? E todo mundo está suscetível a erros. E sobre a questão que foi muito falada no começo de cartela de cores, cadê a brasilidade, de não ter para pele retinta, para pele negra, eu acho que é um pouco de hipocrisia. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque e as outras marcas? A gente pega, por exemplo, a Nina, né? A Nina, o tinte dela tem 2 cores. Na época que ela lançou o iluminador, tinha 2 tons que com certeza nenhum deles dava para pele negra e pele retinta. A própria Oceane, se você pegar a gama de cores da Oceane, né, a Mari Saad tá com uma gama maior até de bronzer, blush e iluminador do que a própria Oceane e outras marcas nacionais que a gente pode aí fazer um comparativo. E eu não vejo tanto, né, esse hate, essa questão de crítica. Eu acho que toda crítica, ela é construtiva, ela é importante, mas desde que seja uma crítica realmente para melhorar e não para ganhar visualizações e likes em cima. Por isso que só agora eu estou falando dos produtos. E para mim, Daniela, valeu muito a pena. Olha isso, gente, olha que pele bonita que fica, né? Gostei bastante, vou usar muito e vou comprar outros itens, sim. E os pincéis, gente, olha, se você puder testar, que seja um deles, né? Quando a gente tá aqui falando de valores, a gente não pode esquecer o que eu já falei, são 2 pincéis. Então, eu acho que é analisar, né? Eu sei que a gente quer qualidade, a gente nem sempre pode estar investindo muito. Então, se você pode investir um pouquinho mais em algo que tenha uma qualidade, que vai te entregar, né, performance, qualidade, fórmulas boas, embalagens boas, eu acho que vale a pena. Então, para mim, Daniela, eu tô muito apaixonada pelos produtos, realmente gostei muito dos produtos e com certeza vou usar muito. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas, me deixem aqui nos comentários, fale também o que vocês acharam, se alguém já usou, pretende testar e até a próxima, beijinho, tchau, tchau.